Eu fui fazer um vídeo, fizemos aí uma conversa sobre as PPPs, né? As parcerias público-privadas do PT. Do PT, do Alckmin, do Lula. E eu notei no chat de abertura que algumas pessoas ainda têm muita dúvida sobre companhias estatais e companhias públicas estatais e companhias privadas, o que de fato elas representam. E olhando o chat e olhando outras conversas, eu percebi que um bocado de gente vê o capitalismo pelo seu passado e não pelo seu presente. E quando eu digo o seu presente, eu digo os últimos 40 anos. O que eu quero dizer é que a visão que a gente tem do capitalismo não é a visão do que a gente vive. A nossa visão é feita pelo que a gente vive e pelo que a gente aprende dos livros, dos jornais, da escola, das informações técnicas ou não técnicas. E aí se forma, né, a nossa noção das coisas. Nós não temos a capacidade de viver a realidade e apreendê-la. Nós temos que fazer mediações. Então, a mediação, uma delas, é o nosso empírico, a nossa experiência, a nossa vivência, certo? Mas a outra é o nosso aprendizado, que vem por várias vias, inclusive pelas vias eruditas, a escola. Eu já expliquei isso muitas vezes, né? As pessoas falam, ele é banqueiro, então ele entende do capitalismo. Não necessariamente. Talvez ele entenda menos que um operário que é apenas usuário do banco, mas que leu alguma coisa. Ou talvez ele entenda, né? Ele foi dono de um banco, então ele sabe economia. Não. Ele sabe tocar o banco. Às vezes nem isso. Às vezes ele faz o banco falir e o Estado é que toca para ele. Então, calma lá, gente. A nossa visão, às vezes, ela está contaminada pelo ensinamento que se deslocou da própria vivência. E o capitalismo tem muito disso. A transição do capitalismo nos últimos 40 anos, e principalmente nos 20 anos, foi muito acelerada. E os livros não deram conta dela. E a vivência não apreende tudo. Então nós temos uma defasagem. Quando fala empresa estatal ou empresa privada, as pessoas têm uma... o quê? Começa a falar coisa que não tem a ver. Então, a primeira coisa que se tem que notar quando fala empresa pública e empresa particular, as grandes empresas privadas, é notar que nos últimos 40 anos, elas se tornaram sociedades anônimas. Elas não são propriedades de um capitalista com vários executivos e operários, ou trabalhadores, seja fábrica ou seja empresa do setor de serviços. Mas empresa do setor de serviços, uma vez que a fábrica se automatizou. Elas não são isso. Elas são empresas que não tem mais um capitalista como proprietário. Elas são empresas que se capitalizaram através de ações. Elas se transformaram em sociedades. E puseram as suas ações, a sua propriedade, para pegar dividendos, pegar os lucros dela, no mercado financeiro. Então você pode comprar ações de várias empresas. Uma pessoa mais rica compra mais. Uma outra empresa também pode comprar ações das empresas. Mas aconteceu um fenômeno interessante no meio disso. No meio disso aconteceu
que o ensinamento corporativo, quer dizer, como administrar as empresas, gerou uma bibliografia, uma teoria, que começou a dizer a seguinte coisa: sociedade anônima, né, é muito bom, porém, as pessoas que recebem os dividendos, aqueles que compraram ações, começam a notar que nem sempre os interesses deles são realizados por aqueles que eles contratam para dirigir a empresa, os executivos. Então, a teoria de administração de empresas, a teoria das escolas de administração de empresas, a teoria da economia, começou a entender que seria muito bom, seria fantástico, se os executivos nomeados pelos acionistas, contratados pelos acionistas, tivessem um interesse maior nas empresas. Então foi criado alguma coisa que nos Estados Unidos se chamava ou se chama stock option, que é reservar por um preço mais acessível para os executivos determinado número de ações. De modo que os executivos passam a ser grandes acionistas rapidamente por um preço menor que qualquer outro. E sendo eles acionistas, supõe-se que eles irão querer que a empresa dê mais lucro para todos os acionistas, inclusive eles. Então eles estarão mais afeitos ao trabalho diário de administradores. E assim o sistema de funcionamento das empresas absorveu essa teoria e fez isso. Então hoje você tem uma camada muito grande de burocratas de empresas privadas, os chamados executivos, que são também acionistas, que dirigem as empresas, mas o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque esses acionistas passaram a querer ter dividendos e lucros tanto quanto os outros que não são executivos, de maneira cada vez mais rápida, porque a vida deles melhorou muito. Eles se tornaram os novos burgueses, digamos assim, entre aspas, não é? E o patamar de vida deles subiu demais. O cara começa a ter uma vida como se ele fosse o antigo proprietário burguês. E aí o que ele faz? Ele começa a desistir dos planos de investimento dos dividendos na própria empresa, visando o médio e longo prazo. Por quê? Porque ele não tem o objetivo de deixar aquela empresa para o filho ou melhorar aquela empresa para a nação. Porque ele mesmo começa a perceber que aquele pacote de ações que ele comprou pode ser vendido. E ele mesmo começa a perceber que logo ele vai deixar de ser executivo e passar a ser executivo de outro ou aposentar. Ou simplesmente viver de venda e compra de papéis ou derivativos ou mercado financeiro de especulação. Então as companhias privadas começam a ficar naquilo que os economistas chamam de curto prazismo. O curto prazismo é típico do mercado financeiro. Elas querem lucro a curto prazo e não tem mais um plano de desenvolvimento e de ampliação de tecnologia a médio e longo prazo. Então elas mesmas se prejudicam. E dentre elas, algumas não fazem isso. E as que não fazem isso têm mais chance de sobrevida e compram aquelas no mercado de ações, formando grandes conglomerados e monopólios de diversos tipos de atividade. De modo que o setor que investe em tecnologia a médio e longo prazo é o setor público, que pensa a sociedade através de pessoas que são funcionários.
e que não tem objetivo de lucro, tem objetivo de fazer o Estado melhorar ou a nação crescer. De modo que todo o trabalho científico de tecnologia de ponta é desenvolvido muito mais no âmbito público do que no âmbito privado. Mas se propaga a ideia diferente, que é no âmbito privado. Só que se esquece que é no âmbito público que se começa. E se esquece também que é o financiamento público que acompanha a iniciativa privada, senão ela própria não faz esse desenvolvimento. De modo que inovação é alguma coisa do setor público, das empresas públicas e do dinheiro público, ou seja, nosso dinheiro. Nós criamos a internet, nós criamos tudo que está aí com o nosso dinheiro. Só que as empresas que vingaram, o lucro delas ficou para os proprietários do patrimônio e das ações. Agora, quando elas não deram lucro, elas deram prejuízo, nós pagamos. Nós todos. Não é difícil se você ver isso, né? Não é difícil você ver isso. Os programas de inovação. Já até dei uma bibliografia para vocês a respeito disso. Tem várias. Mas uma delas está aqui no livro da Mazzucato, O Valor de Tudo. E ela mostra tintim por tintim como isso aconteceu. Então, quando alguém vem aqui dizer, eu acho que certos setores têm que ser público, mas a inovação, o desempenho, a novidade é trazido pela empresa privada. Não é. Mas não tem mais. Não é. Metade é de empresa pública em função da guerra, em função da militarização. Outra metade em função das grandes pestes. E uma outra metade em função dos planejamentos do Estado por conta da biopolítica, por conta de como organizar melhor as cidades. Essas são as três grandes frentes pelas quais as empresas públicas saem na frente. E depois, o resultado delas é distribuído para as empresas privadas. Isso em termos de tecnologia, mas também em termos de financiamento. Se você não entende isso, você fica com a visão do capitalismo de 40, 50 anos atrás. Você fica com a visão da ideia de burgueses e proletários, que não existem mais. Você não consegue entender, né, o que aconteceu com o capital e com o trabalho. É um capital sem capitalistas. Ou pelo menos sem a antiga forma do capitalista, que era o dono da empresa. E é um trabalho sem trabalhadores, ou seja, sem o operário. Todo mundo passou a trabalhar em home office, tendo como mediação também as grandes empresas, ou seja, as plataformas. E aí o capitalismo de plataforma, que não é de 40 anos, mas é de 20, que domina agora o nosso tipo de trabalho e a maneira como somos explorados. Não a maneira de trabalhador, mas a maneira de trabalhador usuário da plataforma. Se você entender essa explicação e começar a investigar por aí, você vai crescer. E você vai saber participar politicamente e vai ter mais força dentro da democracia participativa que o canal visa construir. Então, você vai ler o quê? Você vai ler agora Subjetividade Maquínica, que está lá no Google Play, ainda não em papel. Depois você pega em papel, mas lê agora já. Tá baratinho. Depois você pega, eu tenho livros que tenho na internet e tenho no papel, às vezes eu manipulo um, manipulo outro. Você não vai gastar muito dinheiro por causa disso, não. Tá? Pega lá agora. E ao mesmo tempo você pega o que está no papel, o Semiocapitalismo. Você precisa ler os dois agora. Já. Vai correndo. Daqui a pouco a gente volta.